Vou lhe contar tudo o que aconteceu. Ao passar por um cemitério, o cão pastor, a ovelha amiga e a ovelhinha foram abordados pelo lobo. Ele, muito simpático, os convidou para seu aprisco. Os três diziam estar indo para os pastos verdejantes, mas o lobo insistiu muito, dizendo que para as ovelhas haveria pasto e para o cão haveria ovelhas para serem apacentadas. A entrada do aprisco se chamava Porta Sedutora. Era um lugar alegre e receptivo. O cão pastor e as duas ovelhas ficaram muito felizes. Faziam amizade entre as demais ovelhas que o lobo havia conquistado. Todos trabalhavam muito para a melhoria do aprisco. Mas é curioso pensar, por que um lobo teria um aprisco? Além da porta sedutora, o lobo também sempre ia para uma área chamada Porta Devoradora. E também na casa do fazendeiro. Ele era muito carismático, subia num caixote de madeira. Ele contava como a fada madrinha apareceu para ele e lhe entregou uma missão. O lobo se cercava de um seleto grupo de ovelhas, incluindo o cão pastor. Essas eram as ovelhas que mais engordavam no aprisco. Na casa do fazendeiro, o lobo o bajulava, ganhando o coração do fazendeiro. O lobo era muito querido pelos que se assentavam na mesa com ele, especialmente pelo fazendeiro. Um rugido se ouve e gritos de pavor. O lobo perseguia uma ovelhinha, mas como? O cão pastor vê tudo isso e fica chocado com a imagem que tem a respeito do bom lobo. Mas o lobo lhe explicou que isso ele fez pelo bem do aprisco, botando as ovelhas que o perseguiam para fora pela porta devoradora. O lobo ficou irado ao perceber que o cão pastor se destacava no meio do aprisco. Em sua mesa restaram apenas poucas ovelhas gordas, porque as demais ele já as havia devorado. O lobo exclamou: então eu preciso fazer alguma coisa. Um novo planejamento dá início. O lobo convida novas ovelhas para sentarem à sua mesa, no intuito de engordá-las e que elas viessem a obedecê-lo. Ele vai até o cão pastor e lhe diz: observe como eu sirvo o fazendeiro, para que você copie e me sirva da mesma forma. O seu destaque no meio das ovelhas está errado. A ovelha amiga estava triste por algum motivo e o lobo percebe isso. O que será que ele irá fazer? O ataque feroz inicia contra a ovelha amiga. O cão pastor interfere, impede que o ataque vá adiante e vai contar tudo ao fazendeiro, pensando ele é um bom homem, e vai compreender, contando detalhadamente todas as maldades do lobo. O lobo também conta tudo ao fazendeiro, mas de uma forma toda especial. O fazendeiro vai dar o apoio necessário que o lobo precisa para que a sua moral diante das ovelhas cresça. O fazendeiro ordena ao lobo que prenda o cão pastor durante 3 meses. Esse é o período necessário para que as ovelhas se esqueçam da ação do cão pastor diante do aprisco. A estratégia do lobo segue adiante. Ele passa a estimular as ovelhas gordas, dizendo que elas teriam um futuro brilhante pela frente e que elas exercessem a autoridade presente. Elas então passam a esmagar as ovelhas magras, aquelas mais frágeis, que o lobo queria colocar para fora do aprisco. Pessoalmente, o fazendeiro vai libertar o cão pastor. Isso abre uma ponta de esperança. Mas essa esperança foi frustrada. O fazendeiro leva o cão pastor, a ovelha amiga e a ovelhinha para fora do aprisco, pela porta devoradora. Os três têm uma grande surpresa ao chegar do lado de fora. O que será essa surpresa? Do lado de fora, uma cena maravilhosa. As ovelhas descartadas pelo lobo estavam todas bem, no meio de um grande rebanho. E ali um homem se destacava. Era ele, o bom pastor, e dava as boas-vindas dizendo: sejam bem-vindos aos pastos verdejantes. Recitava então o profeta Ezequiel no capítulo 34: ai dos pastores que apacentam a si mesmos, comem da gordura, vestem a lã, matam a cevada, mas não apacentam as minhas ovelhas. As fracas não fortalecem, as doentes não curam, as quebradas não ligam, as desgarradas não tornam a trazer, as perdidas não buscam, mas dominam com rigor e dureza. Das suas mãos demandarei minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos, e livrarei minhas ovelhas da sua boca. Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Essa história é uma homenagem a cada pessoa que já sofreu um relacionamento abusivo religioso, mas as que se encontram aprisionadas, e aqui fica um apelo, que há muita vida de Deus para vocês aqui do lado de fora desse relacionamento abusivo. Que Deus abençoe a todos.